Quando Deus está nos planos, o impossível se torna possível. A vida pode trazer desafios, mas que nunca nos falte força para seguir firmes no propósito. Que tenhamos fé para confiar nos planos de Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. E que a paciência nos acompanhe, pois tudo acontece no tempo certo. Não deixe Deus de fora dos seus sonhos, pois Ele é a chave que abre portas que ninguém pode fechar. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Siga confiando, porque aquele que crê jamais será envergonhado. Amém. Manda esse vídeo para a pessoa que você ama. Deus. Caminhos difíceis tentam me parar. A estrada é longa e o sol parece não brilhar, mas guardo no peito a força pra seguir, pois sei que o teu propósito está por vir. Quando Deus está no plano,